Porque a nossa pregadora, mas assim, com todo o jeitinho carinhoso que a gente fala, a nossa predadora já está entre nós. E assim, ela é uma lapada tramontina. É uma mistura de muitas coisas que é lapada, 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 lapada. Entendeu? Então, como eu falei para vocês mais cedo, né? Preparem seus lombos porque eu tenho certeza que a lapada vai ser, sem condições. Desde já está com nossa predadora. Boa noite, agora eu liguei o áudio. Paz do Senhor Jesus para todos. Paz do Senhor, tia! Muito bom tê-la aqui conosco. Sheila me perturbou tanto para saber o dia. Eu sei nem se ela está entre nós. Olha, tá, ela, meu Deus, não acredito. Eita! Pois é, irmãs, estou pedindo a Deus aqui força, porque a gente fala da palavra de Deus, mas não é fácil, não. É dois rumos, corta lá e cá, né? Vocês ignoram o meu cachorro, Bruce, que ele é meio gasguito, mas vai dar certo. Então, vamos lá, né? Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Graças a Deus. Eu vou abordar algo, fazer aqui a história sobre amor, né? Então, eu coloquei falta de amor. E eu gosto muito da Bíblia, então eu vou mastigar bastante a Bíblia. Quem tem a Bíblia, pegue ela, use ela, porque sem ela a gente não tá... Pegue sua Bíblia, que de vez em quando eu vou pedir aí para alguém ler, ver se estão ligadas mesmo, porque a gente está aqui para ouvir e para receber do Senhor, falar também, aprender, né? Todas nós. Então, vamos lá. Falta de amor. Em João, capítulo 1, versículo 46, perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Felipe, vem e vê. Atos 28, 4. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça o deixa viver. Somos inexcusáveis ao julgar, né? Esses dois versículos já vêm nos confrontando ou observar, ou pela forma que a gente vê as pessoas, né? Então, na hora que vê, já vem um julgamento ali, aquele ali deve ser um bandido, né? Ou então, o que é que tem de bom, né? Então, assim, nós somos pegados nesse negócio de julgar, como se diz antes, né? Sem ter a noção de como é as coisas. Então, acaba que vem um julgamento eu esqueci a palavra agora, me perdoe. E vem esse julgamento rápido, né? Então, assim, aqui fala mais, em Romanos 2:1 diz, meu irmão, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Então, o que é que acontece? Não cabe nós julgar, né? Então, esses dois versículos eu já trouxe como referência, foi a forma que eles viu Paulo sendo picado. Tudo bem. Mas ali já foi tomando decisões. Quem era Paulo, né? Um servo de Deus, que estava ali fazendo a obra, mas eles não sabiam, não conheciam, já foi logo ali dizendo que era bandido, que era para ter morrido, e não morreu. E Jesus veio de Nazaré. Será que vem alguma coisa boa de Nazaré, sendo que o nosso Jesus veio de lá? Então, assim, acaba que pessoas fazem julgamento precipitado. Sem, às vezes, imaginar que pode fazer o mesmo pecado, que está julgando o próximo, né? Sendo que todos nós somos cabíveis de errar, de pecar do mesmo jeito, da mesma maneira. Então, assim, as pessoas têm uma facilidade de julgar tão espontânea que, para muitos, se torna, assim, simplesmente um comentário, ou para outros se torna apenas uma verdade. Eu meditei nessa palavra e escrevi, né, porque é tanta coisa, a gente está pegando, assim, a palavra de Deus, é tanta coisa, meu Deus, me ajuda. Então, assim,
tem pessoas que é tão terrível em julgar, tão assim, ligeiras em julgar, que para eles dizem assim, não, simplesmente eu tô falando aqui a verdade, né? Não, o fulano tá ali, é a verdade que eu tô falando, não, mas é verdade que você tá julgando, você tá condenando o outro sem pensar nem num segundo, sem imaginar que você pode, o seu parente pode errar. Às vezes quem está próximo de vocês pode fazer o mesmo erro terrível que aquela pessoa e simplesmente muitos o condenam, né, rapidamente. Então, fala assim, que nos tem faltado é o amor. E tudo isso que eu estou falando. Quando diz assim, ó, na palavra de Deus temos grandes orientações. Por exemplo, Provérbios, desde trás, ó, Provérbios 3:3, que o amor e a fidelidade jamais os abandonam. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Miqueias também fala 6:8, Miqueias 6:8. Ele mostrou a você o homem que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. Desde para trás, Deus ele já vem nos trazendo o amor dele, como a gente se comporta, como a gente tem que se comportar, ser, né? É tanto que ele fala assim, ó, 3 pilares nesse versículo de Miqueias, capítulo 6:8, que é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar na humildade com Deus. Praticar a justiça, agir de forma corretamente e honesta com as pessoas. Amar a misericórdia não é apenas ser misericordioso, mas amar e ter compaixão e ser leal. E andar na humildade com Deus é reconhecer que precisamos dele, manter uma caminhada diária de proximidade sem orgulho. Então, assim, é difícil, é quase impossível, mas é isso que ele tem nos trazido desde a antiguidade, né? Ele tem trazido para nós com força sobre essa situação, que é amar. Então, assim, ó, lê mais Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando eu falo misericórdia, só tem misericórdia quem ama. Porque é muito difícil a gente ter misericórdia por alguém que a gente não ama. É complicado. Então, assim, onde que vai brotar a misericórdia? É quando você ama. E você tem que amar aquele que você não viu, nem viu. É tanto que Lucas diz mais assim, ó, sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Ser misericórdia é isso, é pensar em nós, pois é mais fácil receber do que oferecer. Porque muita gente fica nessa posição, que só de receber. Ai, se fazendo de coitadinha. Ai, que eu preciso disso. Ai, que eu... E o outro não precisa de misericórdia? Quer dizer que o outro não precisa da sua compaixão, da sua atenção. O outro não precisa das suas palavras. Quer dizer que o próximo não precisa de um conselho. Ah, que ninguém me vê, que ninguém vem na minha casa. Tu foi na casa de quem? tu visitou quem, né? Então, assim, a misericórdia quer? Não, calma aí. Então, assim, ele fala nisso, essa misericórdia que a gente só quer, né? Ai, meu Deus, misericórdia. Eita. Em Gálatas 6:1, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade, tenham cuidado para que vocês não sejam também tentados também, né? Irmã, isso aqui era tão rotineiro, eu vi isso tanto nas igrejas, de pessoas que se sentem, não estou julgando, mas se sentem espirituais, né, separados de Deus, mas na hora de falar com alguém, naquela ignorância, ali, derrubando ali a pessoa no chicote da língua, que a língua é terrível. Então, assim, a Bíblia está dizendo aqui, em Gálatas 6:1, aqui, entre o amor, quando ele fala assim, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Aí é onde entra o amor, irmão, porque para corrigir alguém, alguém tem que ser no amor. Porque se para corrigir alguém, se não for no amor, entra aqui, sai ali, a pessoa vai para o mundo. Quantas pessoas estão no mundo, voltando as costas, virando, e culpam a igreja, culpam os irmãos. Mas, infelizmente, parece que a pessoa não está lendo a Bíblia, não está lendo a instrução que a palavra do Senhor traz para nós. Então, se você se sente tão espiritual, tenha a humildade de falar com alguém,
pense duas vezes antes de abordar e corrigir alguém, às vezes um amigo seu. Eu não estou falando aqui, não é só de pastores. Não, é você que tem uma amiga, você que tem um irmão, você que tem um pai, você que tem. Então, assim, preste atenção à forma que você fala, a forma que você vai abordar essa pessoa, corrigir essa pessoa. Tem que ser humildade, porque se você é crente sozinho na sua casa, você está sendo visto por eles. E sem querer, sem você perceber, você está sendo observado de uma forma terrível, porque o julgamento já vem. Aí você imagina se você não traz o amor para dentro do seu lar, como que fica? Como que fica? As pessoas não vão ver Jesus, porque Jesus, ele é amor, né? Deixa eu caçar aqui a cabeça, peraí. Eita, Deus. Glória a Deus. A gente se sente tão santo que esquece, né? Disso aí. A gente esquece que o outro que escuta também, ele precisa do amor, né? Ele não precisa só da lapada de correção, não. Ele precisa de palavras de amor, que ajude a levantar. Jesus. Então, no versículo 4 de Gálatas, lá, diz assim, que cada pessoa examine seu próprio modo de agir. Se for bom, então, essa pessoa pode se orgulhar do que faz, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. Irmão, quantas vezes eu vejo gente pecando nessa área? Eu não bebo, eu não fumo. Tá comparando, né? Eu não bebo, o fulano tá lá na igreja. O fulano tá lá na igreja, mas eu aqui do lado de fora, eu já escutei muito isso, né? Então, eu tô mais crente que fumando. Então, assim, o seu modo de agir está sendo comparado, meu irmão. Vocês que servem a Deus aí, que estão na igreja, vocês estão sendo observados. Então, assim, não que você compare. O mundo faz isso, eles comparam. Mas você não pode comparar o seu jeito de agir achando que o seu pecado vai encobrir porque o outro está pecando mais do que você. Você está pecando, você está errando, Deus está vendo. Do mesmo jeito. Ai, Deus, então não compara. Quando ele fala assim, cada um examina, você vai se examinar. Examina. Eu estou errando aqui, Jesus, me ajuda. Não quero errar dessa forma, né? Então, você que tem que se examinar. Você não pode comparar o seu jeito com o outro, achando que o outro está pecando mais que você e você está certo. Não, se está pecando, você está errado também. Glória a Deus. Aí diz assim, porque no versículo 5, continuando, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga, né? Quantas vezes as pessoas usam de comparações ao julgar e se camufla com isso, né? Então, assim, quando eu olho para o irmão que está usando ali, uma roupa decotada, né? A irmã está usando ali uma roupa ali muito vulgar e se diz ser crente, mas a minha roupa está arrumada. Não. Deus, ele não vê roupa, Deus, ele não vê, Deus vê seu coração. Tudo bem, mas ele vê o seu modo de falar, ele vê o seu modo de agir, como você se comporta, da forma que você anda, com quem você anda, o mundo está te observando. Então, antes de você pensar em querer comparar a sua atitude com algum irmão que se diz também serva de Deus, a gente que temos que se corrigir, a gente temos que entrar dentro dessa brecha que é do amor, porque quando eu estou fazendo algo para agradar a Deus e me livrando do mundo, eu estou amando, porque aquelas pessoas vão me ver e vão se espelhar em mim, através de mim, do meu jeito de ser, eu vou alcançar vidas, a gente tem que pensar assim, né? Então, assim, paremos de se esconder, a gente tem que parar de se esconder de trás desses tipos de atitudes, né? De achar que o outro está pecando mais e eu não estou, e ali eu estou melhor do que o fulano que está pecando mais, a gente tem que parar de se esconder por aí. Então, Pedro 4:8 nos adverte, acima de tudo, ame sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Quantas vezes tem tantas rixas, né, de amigas, ou então de amizade, coisas à toa, se fazem rixas, né, às vezes perde amizade por poucas coisas, por falta de sinceridade. Eu tenho uma língua muito comprida, sabe, meninas? Quem não me conhece, mas quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar, se tá feia, tá feia. Se tá gorda, tu tá gorda. Então, assim, são coisas que eu sou bem sincera, mas eu me alegro isso com Deus ao ouvir esse versículo, que a gente tem que amar sincera, com sinceridade, sabe?
parar de se esconder de trás dessas atitudes que só entristece, porque daqui a pouco não é sincera com a tua amiga, aí vem uma, tu é sincera com ela, cai no ouvido dela, aí começa, não, vem aqui, o negócio é com você, vem aqui, eu vou falar aqui com você como é. Então, assim, eita, agora. O que a gente está precisando, né, para complementar mais ainda essa palavra, que eu nem sei do meu tempo, é que a gente temos que ser bom samaritano. Eu estava meditando nessa passagem maravilhosa, que encaixou perfeitamente com isso que eu estou falando. O bom samaritano, eu creio que muitos aqui conhecem, né? Que ele foi lá, muitos passou, que se diz ser sacerdote, levita passou, não ajudou. E o bom samaritano foi lá e fez. Não porque alguém estava olhando, não, mas porque ele viu a necessidade e ele fez com amor. E é tão terrível esse versículo que ele ainda fez para o inimigo, né? Para não bastar a situação, ele fez para o inimigo, né? Então, fala assim, ó, Gálatas 6:3, se alguém pensa em ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, às vezes, o ser humano é tão terrível que aquele sacerdote que passou por longe imaginou ele, não vou acudir aquele, ele está tendo o que ele merece, ele está ali no chão, ele está ali no chão porque ele está tendo o que ele merece. Sabe, é julgador. Então, assim, a gente está se enganando. Quando a gente pensa que é alguma coisa, a gente se engana. Eu vou nada. Fulano falou, não, vamos descer desse pedestal de se enganar. Vamos entender que a gente não é nada, a gente não temos nada, a gente não podemos nada, né? Quando diz assim, ó, Coríntios é a base do meu versículo, capítulo 13, dos versículos 4 ao 7. Eu quero saber quem é a Felizarda que vai ler esse versículo para mim. 1 Coríntios, capítulo 13, quem puder, abra aí, do versículo 4 até o 7. Preciso que alguém leia. Quero saber se vocês estão ouvindo. Eita, meninas. Eita, vai que não vai, Claudiane. Eita, Claudiane, sobrou para ela. É 13:7, né? Capítulo 13, versículo 4 até o 7. Tá. É o 1 Coríntios, né? Sim. Tá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. Eu quero que você complemente, meu amor, lá no último versículo, no 13, desse mesmo capítulo. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Glória a Deus, muito obrigada, Claudinha. Você está atenta. Irmão, isso aí é tão claro, né? Esses versículos são tão claros e objetivos ao nosso coração, que está sendo muito, por último, sabe? Como se ele estivesse sendo empurrado para o último estágio, para o último momento. Porque, diz assim, talvez, através do amor, olha só, o que eu pensei, Deus trouxe no meu coração. Estou pertinho de terminar, mas através do amor, Deus enviou o seu Filho, né? E por meio do amor, Jesus, ele morreu por nós. Olha que base extraordinária, né? Já começa aí. Deus, por amar, ele mandou o Filho dele. E Jesus, por nos amar, ele morreu. Ele sofreu morte de cruz, ele padeceu. Então, isso já é uma fonte prioritária nas nossas vidas. Por isso que eu falo, tem que ser o amor. O amor tem que ser mastigado, ele tem que ser meditado, ele tem que ser comido várias vezes, porque... Olha pessoal, o que Jesus falou. Jesus, ele nos trouxe lições. Ele nos ensinou a dizer, numa das, né, que tem tantas, que exercer o amor é no coração e na mente. Em primeiro lugar, ele disse, eu não vim anular a lei, certo?
Então, assim, mas mostrar que a obediência começa no coração. É tanto que tem. Não, se for abranger, eu ia longe. Ai, Jesus, me segura. Porque do coração vem tudo que é mal, né? Mas peraí. Então, assim, ó, mas ele falou o que, ó? O que diz a lei? O que é que diz a lei? Não matar, não matará, certo? Vá na lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se escandalizar contra seu irmão será réu do juízo. Olha só, que como Deus é maravilhoso. Então, assim, ó, não cometa adultérios. Porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quem dizia, amais a teu próximo, o que dizia, né? Que falava o que dizia antes. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam. Meu Deus. Mateus 5:43, né? Fala isso. E o que dizia, olho por olho, dente por dente. Antes era assim. Agora Jesus fala assim, eu, porém, vos digo que não resistai o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. Ai, irmão, pensa num negocinho assim estreito, mais estreito. Tanto que fala assim, Jesus te quer com o coração limpo e puro. Quando Jesus chama a criança, ele fala assim, ó, você tá vendo essa criança aqui? Quem não se tornar como essa criança não entra no reino do céu. E se a gente observar, a criança é o puro amor. Hoje veio um aqui que caiu, esnagou comigo, daqui a pouco tava me chorando. Eu disse, meu Deus, vai pra mim, vai falar mesmo. Então, assim, criança, ela vem com... Jesus, ele enfatizou a criança lindamente, né? Porque a criança, ela não tem maldade, ela tem amor. Quanto mais você trata ela bem, mais ela te ama, e é com sinceridade. Nunca vi uma criança mesmo pura mentir. Se ela não quer, ela não quer. Se ela gosta, ela gosta, né? Então, assim, ela tem sinceridade, ela tem um amor. Então, é isso que Deus, Jesus, ele trouxe essas explicações para nós. Irmã, você fazer algo e alguém vir te ferir de um lado, você oferecer outro lado, tem que ter amor. Irmão, o que é que a gente está fazendo? Jesus mesmo falou, olha, tanto que eu notei aqui, ó. Mateus 5:43. Se vocês amarem os seus irmãos, os que estão fazendo, o que estão fazendo de extraordinário? Até os publicanos fazem isso, porque amar vocês que estão aqui, que estão me tratando bem, isso todo mundo faz. Agora amar aquele que nos persegue, aqueles que falam mal da gente, aqueles que nos olham à toa, difícil. Mas é necessário ter isso. Se eu não tenho, eu tenho que pedir. Senhor, me dá força. Limpa o meu coração. Traz sobre mim um novo tempo, sabe? Tem que trazer uma mudança na mente, tem que trazer uma mudança no coração. O amor tem que ser em primeiro lugar sobre nós, porque quem ama a Deus é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Já começa aí a amar a Deus sobre todas as coisas. Então tem gente que ama. Vai lá derrubar, vai lá arriscar o carro de alguém pra tu ver a briga que não é. Vai quebrar algo que aquela pessoa gosta. Então, assim, cadê o povo? Parece que tá invertendo, jogando um amor pra onde não é. Temos que acalmar a mente, temos que amar mais, se desprender mais daquilo que nos persegue. Porque é que muitas pessoas estão frustradas, muitas pessoas estão depressivas, é porque esquecem de ver, né, esses ensinamentos. O Senhor Jesus trouxe amor para nós. O amor ele nos fortalece, ele traz uma nova visão, ele traz um novo entendimento. Eu começo a entender o meu irmão, eu começo a entender minha mãe, eu começo a entender meu pai, eu começo a entender minha amiga. Porque ele não nos deixa ver assim, ele nos faz ver amplo, nos dá uma visão ampla. Se deixar eu falar, falo muito. Eu agradeço essa oportunidade, espero que essa palavra seja surgir de efeito para vocês. Um cheiro. Mas já, tia, pode falar, a senhora a gente deixa falar. Mulher,
vai que vai muito tarde, eu tô com medo. Eu falo muito. Pode falar, tia. Rapaz, olha, eu queria trazer um testemunho para vocês, então eu vou trazer, dá pra lá, é muita coisa. Nossa, Deus, quando a gente vai pensando assim, vai A ligando. gente precisa pegar um dia para deixar 2 horas aqui para a senhora falar. Eu liguei aqui, minha filha sabe disso e eu glorifico a Deus, porque sempre são lições que a gente vive, né? Eu fui convidada para trazer uma palavra de relance, assim, boa, irmã, e eu sei, e eu sou muito de falar aquilo que Deus põe no meu coração, no meu pensamento. Aí o Senhor trouxe esse bom samaritano na casa dessa irmã, era um ciclozinho de oração na casa dela, todo mundo crente. Só você ver o ângulo da visão como Deus nos dá a experiência para te enxergar. Ai, meu Deus. Aí eu disse assim, sabe quando você caça assim uma palavra que minha Bíblia é toda marcada? E a palavra não vai, era só lá, bom samaritano. Eu falei, meu Deus, bem rápido, pensando, meu Deus, bom samaritano aqui, todo mundo crente, né? Eu pensando, ó, você vê, todo mundo crente. Não é? Rapaz, então vamos essa aqui no rolê. Comecei a falar, vamos ler o bom samaritano. Aí eu li a passagem, lendo e pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui, né? Pensando, lendo, pedindo assim a instrução do céu. Aí quando eu finalizei o último textozinho lá, né? Eu falei assim. Aí Jesus, né? Eu creio que o Espírito Santo foi assim, meu Deus. Irmã, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu trouxe essa palavra sem querer, mas eu só trazer um entendimento para mim. Será que nós estamos sendo bons samaritanos? Será que a gente é bom samaritano em casa? Porque é fácil ser bom samaritano fora. Será que a gente é em casa? Aí eu comecei a falar assim, eu lembro que tem pessoas que se dizem crente, eu se dizem crente, e às vezes o esposo não é, mas o esposo chega em casa bêbado, lá do jeito que cai, fica lá no chão, se tá vomitado, fica lá no chão, usa essas palavras, porque eu falo em Guaru. Aí não levanta, não tá nem aí. Quer dizer, é nessa hora que tu tem que ser bem samaritano, né, irmão? As irmãs, e eu falo como se não fosse pra ninguém, porque só o que veio na minha cabeça, sabe? Então, assim, e quem tá dentro de casa nos vê, quem tá dentro de casa vê nosso jeito de ser. Quer dizer, ele nos observa. O que é que adianta ir pra igreja? Muitas vezes eu já ouvi isso. O que é que eu vou fazer na igreja? Não tem mudança, não vê transformação. A Bíblia fala, e eu falando. A Bíblia fala que em Pedro, 1 Pedro, se não me engano, capítulo 1 lá. Ô, Jesus, me ajuda. Você que é em 1 Pedro, fala que a mulher tem que ganhar o esposo sem falar nada, só com ação, só com jeito de ser. E como é que uma mulher dessa vai ganhar um marido desse jeito? Eu falando, eu sabe pecar na mente. Não conhecia ninguém, claro, tá de visita, tudo bem. Então, assim, qual é a atitude que a gente tem que ter? Se não é levantar um homem desse que tá bêbado, ele acorda lá no chão, banhado, arrumado em cima da sua cama, ele vai pensar, nossa, meu amor cuidou de mim. É isso que você... A irmã começou a chorar, umas duas, e eu fiquei, Jesus, me ajuda, né? Aí a irmã disse, e chorando lá, eu disse, olha... Eu aproveitei, aí eu fazia com Deus, eu me sentia à vontade, agora eu tô indo bem dentro, Jesus quer essa mesmo, aí eu vou continuar. Falando, né? Então, assim, mas é dessa forma. Você pensa, um irmão seu, um pai seu, você não tem um respeito, não tem uma calma com ele, uma paciência do irmão, o que é que você está fazendo? Se Jesus nos ensina a ser diferente, a trazer o amor, cadê o amor? Cadê a transformação? Às vezes a gente está lutando para Deus salvar o marido, a gente está lutando para Deus salvar o irmão, a gente está lutando e nem nós está liberto. Eu lembro que muitas vezes tinha uma irmãzinha que pedia para Deus salvar lá o marido dela. Eu disse, irmã, vamos primeiro começar com tu. Porque se tu pedir primeiro a transformação de você vai ter estrutura, sabedoria, capacidade de manter, né? De organizar. Aí como é que faz? Aí se dizia, ele deve ser demônio nos coros. Eu sou muito linguarudo, então eu fiquei falando assim, né? Irmã, essa mãe chorou, ela chorou, ela quietou. Aí eu disse assim, meu Deus, era senhora, Deus é bom chorando, porque ela fazia isso com o marido. O marido dela chegava em casa, ver que um cachorro, acho que era mais tratado, melhor do que ele, como sabe? No dia que ele estava bêbado lá, estressado, ela não mexia com ele para nada. Então, assim, ela deu tanto detalhe que eu fiquei assim, olha como é que Deus joga. E ela era irmã. Dirigente de louvor lá das irmãs, quer dizer, não estou julgando, estou falando o que é, entendeu? Às vezes a palavra tem que nos alcançar. Nesse dia a palavra alcançou os ouvidos dela, foi bem direitinho.
Então, assim, quando a palavra nos confronta, as palavras nos alcançam, aí a gente muda, porque em Deus ele não tem ninguém por inocente. Mas se tu sabe o bem que tu tem que fazer e tu não faz, tu tá pecando. Agora, se eu não sei, eu acredito que Deus não tem misericórdia, né? Mas se tu sabe de como é para ser feito, de como é para ser... Calma, respira, fecha a boca, sai de perto, calma um pouquinho a mente, se controla, começa a falar com o Espírito Santo em mente e começa a fazer o que é certo, porque o céu ele é estreito, né? Começa por aí, né? Então é isso, esse bom samaritano é uma ilustração que vocês têm que meditar. Medita desde o começo que eu falei dos mandamentos. Jesus ele não mudou a lei, mas ele trouxe para nós uma nova visão, uma nova forma de ver, uma nova forma de se comportar, de agir. Porque é muito fácil eu um dia desse, eu vi uma mulher, a menina pintando, a menina bordando e subindo nos cantos, eu subi em Guarulhos, porque ali doidinha, me forçando para pegar essa menina, né? Essa menina aqui. Gente, eu fiquei, sabe, nessa situação, depois a mulher se encostou um pouquinho perto de mim, começou a se lamentar, que tinha depressão, que tinha não sei o quê. E às vezes é isso mesmo, pessoas que são depressivas, não conseguem cuidar do ar, não conseguem se cuidar, e você fala, a mulher daquela, que não se cuida, né? Ou então a mulher desleixada, às vezes a gente não sabe o que o irmão está passando, não sabe por que é que o irmão está gordo, não sabe por que é que o irmão está magro, não sabe por que Então, assim, são tantas coisas que a gente tem que evitar de julgar, evitar de falar o que não deve, falar coisas, julgar, ver a pessoa ali numa pior, tá lá bebendo, porque quer não, às vezes teve uma consequência terrível que levou aquela pessoa. Deus sabe o que eu passei, do que eu vi. E eu sei que muitas coisas são pessoas que foram levadas a estar no fundo do poço, então muitas das vezes são às vezes nós, que se serva de Deus, que vira ali as costas, olha ali, despreza, e já desprezou, já pecou também, né? Já pecou junto. Então, assim, além de fazer, de falar, a gente tem que fazer, né? Fazer nossa parte, trazer sobre nós esse amor, para ele exalar de nós esse amor tem que ser exalado de nossas vidas. E não é eu chegando e falando, eu sou crente, aí eu faço isso. Não, a gente não se justifica não, porque quando a gente se justifica, a gente não precisa se justificar, quem nos justifica é Deus. Então, através da nossa atitude, do nosso jeito de ser, você vai ver seu irmão salvo, você vai ver sua irmã liberta. Primeiro, busca isso aí. Isso aí vai ter uma diferença, vai ser um potencial enorme sobre você. Porque quando você realmente tem esse compromisso com Deus, de amar, ser amado, né? Porque a gente só quer, mas de amar também, de ter uma visão ampla, entender que seu próximo precisa de você também, assim como você precisa, você vai alcançar vidas, você vai começar, outros vão enxergar diferente, de verdade. Nossa, tá diferente. Não, é o amor. É o Jesus que chegou na minha vida. Eu deixei esse amor exalar sobre o meu coração, sobre minha atitude, sobre o meu ser. Tá bom, deixa por aqui, um cheiro. Gente, sem condições essa tia Lívia, meu Deus. Olha, ela é um cheiro. Tchau, gente, fiquem aí agora. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer, tia, por a senhora ter aceitado, né, esse convite de falar conosco, né, desde o ano passado que eu estava devendo a senhora, né, para lhe chamar. Mas é aquilo, né? Acontece tudo na hora que o Senhor permite. Eu achei engraçado agora porque a Abel falou que realmente domingo é dia das mães e a gente tá apanhando hoje por uma mãe. Isso foi uma coisa que meu Deus, nem tal coisa eu pensei. Eu não me liguei que domingo era dia das mães. Desde já, né, gostaríamos de parabenizar a senhora, né, também, seu dia, apesar que, como a gente fala, né, gente, dia das mães é todo dia, né, mas as pessoas gostam, assim, de comemorar um dia mais especial, então, e eu que tô apanhando da minha mãe, pois é, apanhando sempre é assim mesmo, só presta assim, imagina se ela passa essa mão na tua cabeça, tenho certeza que tu não estaria aqui agora. O pai que é verdadeiro, ele corrige. A Bíblia fala que os pais têm que corrigir os filhos. Esse trabalho dos pais, ensinar os filhos no caminho em que se deve andar. Então, se você está apanhando, é porque você está precisando apanhar. Entendeu? Como a gente aqui também.
Se a gente tá apanhando aqui, é porque a gente tá precisando apanhar, né? Eu não sei se tem outra mãe aqui. Natália, né? Natália é mãe também. Natália. Vanessa também. Feliz Dia das Mães pra vocês, meninas. Enfim, mas desde já, obrigada, tia, por essa palavra maravilhosa, né? Falando sobre o amor, é algo assim que realmente hoje em dia deveria ser mais falado, né? A gente aprender a amar o próximo. Tá falando aqui com uma amiga minha que, gente, amar o próximo é difícil, porque o próximo ele não ajuda. O próximo nunca vai ajudar a gente a seguir os caminhos do Senhor, né? Porque eu anotei algo aqui que tia falou, né? E que realmente se a gente fala que é seguidor de Jesus, se a gente fala que é crente, a gente tem que ser manso e humilde, como o Senhor, porque a gente tem que se inspirar nele. Mas tem pessoas que se acham as santarronas, que se acham melhor do que qualquer outra pessoa. Daí você já tira, porque ela não é crente de verdade. É só o famoso fogo de palha, que hoje em dia as pessoas às vezes espiritualizam tantas pessoas, mas esquecem que essas pessoas são carne, são fracas e estão sujeitas a errar. E essas pessoas que se acham os tops, misericórdia, são os piores que tem. E aí tia falou também na questão da gente julgar, né, as pessoas, ou das pessoas nos julgarem e afins, e às vezes a gente quer corrigir as pessoas que estão ao nosso lado, sendo que a gente está errado. É como fala lá em Mateus capítulo 7, versículos 3 ao 5. Diz assim: porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Simplificando, a gente primeiro tem que olhar para a gente, para saber se a gente está andando conforme a palavra, conforme o que o Senhor tem falado, para que depois a gente possa ajudar o irmão a que ele tire aquilo que está em seus olhos. Porque assim, acontece muitas das vezes, que às vezes tem pessoas que têm algo em sua vida, mas às vezes não enxerga que aquilo ali está errado. E por Deus ser misericordioso, como a tia falou, ele se utiliza às vezes da gente para ajudar aquelas pessoas. Mas é diferente porque a gente está indo com o intuito de ajudar e não de julgar. Eu falo por mim, eu recebo essa palavra para mim, minha gente. Eu preciso parar de julgar mais os outros. Sendo que, infelizmente, é uma natureza da carne julgar os outros. Relevem minha avó rindo de fundo, que eu sei que vocês estão escutando. É uma natureza da gente julgar os outros. Então a gente precisa o quê? Precisa orar para pedir ao Senhor graça e força para que a gente não julgue os outros, para que a gente possa ajudar, né? E para finalizar, também tem um versículo que se encaixa com o que ela falou sobre a gente fazer o bem, né? Lá em Romanos 7,19. Cadê? Não, deixa eu ver aqui. A partir do 15. Assim, ó. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque a Bíblia também relata que o que tem de bom na gente é o Senhor. Então, quando a gente está pensando que na nossa cabeça a gente está fazendo bem, a gente está fazendo mal. Então, liberta-me de mim. Justamente isso. Porque é preciso que a gente entenda que o que habita em mim, o que há em mim de bom é o Senhor. Porque se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Tchau, Nath. Bom descanso. Então, que essa palavra realmente esteja em nossos corações, né? Para que a gente possa cada dia mais melhorar com
com o nosso próximo, para que a gente haja mais como um bom samaritano. A gente fala, a gente ri aqui, porque assim, a palavra ela bate, ela confronta, como a tia falou, é uma palavra que confronta, que nos confronta, principalmente quando as pessoas falam mal da gente e a gente sabe. Imagina, tá eu aqui, eu e Shay, mas a Shay tá aí do lado da prima dela, acho que é a prima dela, se não me falha a memória. Eu aqui sou amiga da Shay, aparentemente eu encarne, mas quando a gente desliga aqui, a Shay vai falar de mim pra prima dela. Sendo que depois a prima dela vem dizer assim, olha, Shay estava falando de tu aqui pra mim. Como será que eu deveria reagir? Eu, como cristã, deveria continuar orando pela Shay para que o Senhor, vá lá e habite a mente dela, para que ela saiba que isso não é certo. E continuar falando com ela normalmente, porque a errada da história não sou eu, é ela que está fazendo o que está errado. E o que é que eu preciso? Agir ao contrário ao que ela está fazendo. E eu como Pedro. Agir ao contrário pelo que ela está fazendo. Orar por ela, falar com ela, porque, minha gente, bem dizer aquele que nos maldizem é difícil. É difícil. E às vezes a gente quer ajudar essas pessoas, mas essas pessoas não vão querer ser ajudadas pela gente. Mas o que é que a gente deve fazer? A gente deve orar. Porque mesmo que as pessoas sejam ruins com a gente e não queiram escutar, a gente está fazendo a nossa parte, que é o quê? Orar pelo nosso próximo. Mesmo que o próximo não nos ajude a ajudar eles. Porque como a tia falou, é por amor. Por amor, Deus enviou o seu Filho para a terra. Mas por amor também, o Senhor Jesus morreu por amor a gente. Porque Jesus ele poderia dizer, olha Deus, olha Pai, eu não vou morrer por esse povo não, esse povo tudo ruim, tá falando de mim, tá me batendo pelas costas, tá me traindo, tá isso, tá aquilo outro, eu vou morrer por esse povo? Não, esse povo que se vire, que morram por si só. Mas não, o Senhor com o seu humildade plena, amor imenso, porque assim não, antes do Senhor morrer, o que foi que ele falou? Deus, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Minha gente, eu dou graças a Deus que eu não sou Jesus, porque se eu fosse Jesus, primeiramente que nem eu estaria aqui. Já teria matado todo mundo, já teria certeza que eu teria tacado fogo tudinho. Pronto. Se Mona, que é Mona, diz isso, quem dirá eu? Quem dirá eu? Mas, que a gente possa cada dia mais, orar ao Senhor para agir mais como um bom samaritano. Para agir mais como bom samaritano, que não olhou cor, etnia, raça, nada. Ele foi lá e usou de misericórdia, ele foi humilde, ele ajudou aquela pessoa que, quem sabe, se fosse trocado, não ajudaria ele. De fofa, a Mona só tem a cara, é verdade. Quem sabe a pessoa lá que estava lá jogada talvez não ajudasse o bom samaritano se fosse ele. Mas que nesta noite a gente aprenda mais a ser como o Senhor Jesus, que não olhava as pessoas, que curou independente de quem era, de quem deixou de ser, que não julgou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que não julgou a mulher lá que teve 5 maridos e o que ela teve, que ela estava agora não era o dela, que não julgou por ser de outro país, de outra etnia, que cada dia mais a gente possa aprender com o Senhor. Amém? Amém, amém e amém.